Pai do Senhor, igreja! Já tem pessoas aí ao vivo aí? Meu Deus do céu, hein? É inexplicável, porém é real. Ver o bem vencer e derrotar o mal. E Deus atuar no que é impossível, sem tirar a unção ainda que invisível. Porque existem anjos. Pai do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. O inferno treme se ele ordenar. E se ele quer, ninguém impedirá. Caminha no céu e faz tremer o chão. E se manda. Estão ouvindo bem o hino aí? Estão ouvindo bem o hino? É inexplicável, mas é que você chora com dor da glória. O poder é grande, não se explica. Sim, glorifica para entender. Sim, é poder, é inexplicável, é só para quem crê. Para Deus operar com toda certeza. Está enchendo o templo. Deus está aqui nesse momento. Oh, glória a Jesus! Não tente entender o que é inexplicável, porém deixa Deus agir no teu viver. Não tente entender o Que é inexplicável. Deixa eu entender o que é inexplicável, hein? Receber unção, inexplicável, ai que emoção. Quando da glória, não dá pra entender. O poder é grande, o poder não se explica. Sim, profetiza para entender. É inexplicável, é só para quem crê. Vai deixando o seu like, vai compartilhando com seus amigos, amigas missionárias, pastores, porque hoje vamos aprender muita coisa. De aqui nesse lugar, ao glorificar. Canto da glória, ninguém entender. O poder é grande, o poder não se explica. Sim. Sim, aqui tem glória. Aí tem glória também? É inexplicável, essa para quem crê. Para Deus operar. Está descendo o som, está enchendo o templo. Deus está aqui nesse lugar. Ao glorificar. Olha só, salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Tem uma gravata jogada ali, ó. Olha a gravata aqui. No meu cenário, estamos aqui, tudo simples, e é na simplicidade que nós vamos chegar lá. Graças a Deus, isso é poder, é inexplicável, é só para quem crê. Espero que vocês aí estejam acomodados, para nós aprender mais um tempo, mais um momento. Está enchendo o templo. Deus está aqui, nesse lugar. Que Deus abençoe. Dá um seu joinha no vídeo, compartilhe. As almas precisam também ouvir a verdade aí. Vamos estar falando com o assunto hoje bem simples, mas é muito preocupante. Amém? Bom, quero agradecer a Deus por todos vocês que têm chegado conosco. Já são mais de 500 pessoas ao vivo, e isso é maravilhoso. Quero dizer a vocês que não receberam ainda notificações, é porque você ainda não aplicou, não colocou aí no seu celular, baixou o app Igreja Santidade de Arrependimento e também WXTT. Amém? Espero que vocês hoje se preparem, essas senhoras de idade que nos acompanham, tem muitas senhoras de idade que nos acompanham,
tem muitas crianças que nos acompanham. Quero agradecer a Deus pelo carinho, pela atenção que tem dado à voz de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor é bom, a sua palavra é gloriosa, e eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito mais ainda do que hoje. Tenho certeza que hoje vai ser um tempo diferente, né? Hoje será um dia de muitas bênçãos. Hoje vamos respirar fundo, já se erguemos lá essa manhã, às 10 da manhã, que estava comigo, no último vídeo agora do canal. Estamos falando sobre aliança, e agora vamos estar falando sobre assuntos importantes do que faz o homem ser condenado, e são coisas simples, viu? Quem lembra desse hino? Meu Deus, até quando vou viver assim? Após nascimento, quando está na doutrina. Vamos lá. Quero dizer aos irmãos que hoje vai ser bênção, tá? Hoje vocês vão aprender algo que muitas vezes vocês estão errando nesses algo. E hoje é por isso que eu estou aqui hoje, com muita alegria, ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo, amém? Bom, queria, antes de mais nada, explicar aqui um pouquinho, explicar um pouco as diferenças dos ensinos antigos com os ensinos de hoje. Eu tenho muita coisa para ensinar vocês acerca de Palestina, Israel, a erguida do terceiro templo, e eu tenho muitas coisas para passar, mas por que eu não estou dando muito ênfase a isso? Porque, irmãos, os nossos ensinos são posturas diante do Espírito Santo, é diferente. Porque é o seguinte, eu não tenho tempo muito para falar sobre esses assuntos de terceiro templo, de Palestina, de Israel, disso, daquilo, mas sim éticas de viver uma vida com alinhação com o Espírito. Então, os meus temas sempre abordam posicionamento, tanto na doutrina. Os irmãos sabem muito bem que eu sempre friso muito bem a questão das vestes das mulheres, dos homens também, da questão também harmoniosa diante de uma sociedade mundana com o cristianismo que não combina. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns assuntos importantíssimos para que vocês possam tanto agradar o Espírito Santo e tanto subir para o céu, com toda certeza, se vocês cumprirem esses mandamentos aqui. Então, a nosso canal, a preocupação nossa não é me aparecer, não é ser o melhor canal do YouTube, não é ser o homem mais sábio, não. A preocupação é que todos absorvam com tanta verdade para que vocês possam sobressair no dia mal, para que vocês possam ter estrutura para aguentar no dia mal. Então, a nossa preocupação é essa, né? Ver vocês bem informados da questão da vida espiritual e vocês caem na esperança, e dá para a gente fazer tudo diferente. Então, quero dizer aos irmãos que fiquem aí atentos, que hoje vamos falar de assuntos importantíssimos. Creio eu, durante todo esse tempo de ensinamento, creio eu que é um dos assuntos mais delicados e mais levados a escanteio, né, no caso de dizer assim, por pastores, por obreiros, e nós vamos falar em um assunto muito sério, muito delicado, e eu queria que todos prestassem muita atenção, amém, no ensino de hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, para que você venha mudar o seu comportamento, amém? Amém, meus irmãos? Mas antes de mais nada, vamos ouvir mais um hino, né? Vamos ouvir mais um hino. Vamos ouvir esse hino aqui, olha. Vamos ouvir esse hino aqui, ó. Mara Lima. Vamos ouvir esses anúncios, não, né? Vamos ouvir outras coisas, anúncios, não. Vamos ouvir um hino aqui, Mara Lima, e vai ser benção. Vamos lá. Vamos ouvir esse hino, vamos meditar um pouquinho. Se vocês já quiserem abrir a Bíblia comigo, abre a Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 4. Vocês que estão aí, pode abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 4. A glória do Senhor vai descer.
Impossível Deus vai fazer aqui. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Colossenses 4, 6. Isso onde Deus vai nos envolver. Cansada de ser perseguida, pastor, o que eu faço? Não sei. Só não compra as cavernas. Vai pro Madeiro. Hoje o altar já está queimando. Eu vejo anjo caminhando. E na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. E o poder de Deus. Hoje tem resposta. Nós foram ouvidas lá na glória, e o inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou, e quem crê vai receber no meio do povo. Batizando, deitando, respondendo, seus olhos de fogo, os olhos contemplando. Eita glória, Jesus! Eu vou resistir, ele vai soltando, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. Ó, no meio do povo. Anjos a subir. Oh, glória! Aleluia, Jesus! E para você, hoje o próprio Deus já está aqui. Então vai, receba. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já fizemos um ensino sobre o Espírito Santo. Ali foram umas dicas. Depois você acompanha no canal. Foi um dos melhores ensinos nossos no canal. Foi muito lindo. Aliás, tem a segunda parte, né? Que eu não sei se eu postei ainda, mas enfim. Vamos dar uma verificada e vamos sim fazer sim. Bom, vamos sem mais demora. Abre a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, no versículo de número 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos estão alegres aí? Tem muita gente alegre aí ou não tem? Ah, então eu vou embora. Tá bom, eu já vou embora. Tem muita gente triste. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tão alegre estar ao vivo. Uma só falou que não tá. Mas até o final vai estar assim. Olha só. Então, vocês que estão tristes, fiquem conosco até o fim, que eu prometo a vocês que até acabar essa transmissão, a sua alma saltará de alegria. Quero dizer que quero agradecer muito a Deus pelo canal que tem crescido tanto, pela confiança do povo brasileiro que teve em Cristo nesses últimos dias, pois nós vemos uma nação que realmente está despertando já. Vemos pessoas voltando ao primeiro amor, voltando às velhas práticas, e isso é muito bom. As velhas práticas no modo de comportamento cristão. Igreja, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que está escrito na palavra de Deus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos voltar lá. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Antes de mais nada, antes de começar o ensino, porque isso daqui não vai ficar por aqui, isso vai ter uma dimensão muito grande, gigantesca, porque nós vamos abordar vários temas em cima desse tema.
Eu queria agradecer a Deus por tudo, pela sabedoria que tem me dado, e dizer a vocês que o que vamos falar hoje é acerca de alguns argumentos. Sabemos nós, meus irmãos, que alguns membros do corpo, eles são totalmente esquecidos, biblicamente, e também na nossa prática de regra de fé, de vivência, né? Tanto os olhos, como a língua, como a boca, as pessoas esquecem desses membros perigosíssimos. Um dos membros perigosos, um dos piores que existe é um que das línguas. A língua, a Bíblia relata muito no livro de Tiago sobre a língua, então, que ela pode levar o homem ao juízo. Então, é algo que está levando pessoas para o inferno. Nós estamos vendo uma cadeia, nesse exato momento, agora são 3h42 da tarde. São pessoas que estão morrendo dentro de hospitais. Nesse exato momento, se você ligar no ML da tua cidade, você vai ver que tem pessoas, milhares e milhares de pessoas que já partiram de ontem para hoje em toda a face da terra. São demônios e demônios buscando almas e mais almas na terra, e a igreja parece que está adormecida. Parece que nós estamos achando que nós estamos num circo, onde aplaudimos os nossos favoritos, personagens, e acabamos dando risada, e daqui a pouco pega pipoca, guaraná e acha que está numa fantasia. Mas a coisa mais séria que pensamos. Há uma guerra nesse mundo espiritual. Nesse exato momento, tem demônios pedindo a minha alma, tem demônios pedindo a tua alma. E é isso que está colocando, está tirando as pessoas do zelo de Deus. Jesus, ele sempre falou, ele falou muito sobre o inferno. E muitas pessoas me perguntam, pastor, mas por que Jesus falava muito do inferno? É sim, porque Jesus foi muito inteligente. Ele queria com que todos viessem até ele. Então, o único jeito de fazer com que as pessoas, pelo menos amedrontassem elas, a falar do perigo do inferno. Isso não há, mas pastor, eles vão ir por medo a Jesus? Não. É para Jesus, ele tinha um amor tão grande que o único jeito de você falar, para vir para você, você tinha que falar mal do seu adversário, para que não vão com ele. Então, é esse eterno juízo que Jesus sempre falava, seu braço pecar, arranque ele, é melhor entrar no céu sem braço do que o corpo inteiro para o inferno. Jesus falava de gemidos, de dor, de sofrimento, e também ao ponto de salmista Davi dizer que no seu tormento não há descanso nem de dia e nem de noite no céu. Então, eu quero dizer a todos vocês que, nos tempos para cá, muitas pessoas começaram os estudos, os teólogos começaram a invadir as igrejas e falar, não, calma, esse inferno não existe. Esse inferno aí é de Dante, o inferno de Dante. O inferno literal não existe. Isso é loucura. É loucura para quem estuda muito aos olhos carnais. Mas nos olhos espirituais ele existe, com certeza, e ele existe, queira no seu estudo, não. Esse lugar existe e não é para lá que Deus quer que você vá. Porque todos nós já estávamos condenados a este lugar. Mas pela gloriosa misericórdia, o Senhor abraçou a terra e abriu uma porta para que todos saíssem da condenação eterna e viesse para a justificação em Cristo. A Bíblia diz, chega ao ponto de dizer, que todos nós, quem não crê, já está condenado. Então, se está condenado, é sinal que não precisa bater pelo julgamento. Então, automaticamente, se você morrer aqui, você aguarda o juízo já de eternidade de tortura e sofrimento até o juízo final, e depois lançar o inferno dará seus mortos para o lago de fogo, que são duas coisas distintas. Vocês embaraçam tudo, vocês acham, o inferno não foi inaugurado, inferno e lago de fogo são coisas distintas, amém? E não adianta comparar, mas é porque o inferno foi comparado ao Vale de Rinom, que lá jogavam lixo, jogavam pessoas, sim, claramente, Jesus falava por parábolas também, e realmente o inferno é aquilo ali, é onde langavam cadáveres e é onde tem lixo, porque todas as pessoas que caem no inferno para Deus é lixo. Então eu quero dizer para vocês que tem um dos sinais e um dos sistemas que devemos se comportar para não ir para esse lugar de condenação. E esse daqui que eu vou trazer para vocês hoje, que esse daqui é algo que você precisa primeiro se comportar. Isso aqui que nós vamos falar hoje é algo que você precisa realmente se colocar em postura, porque, infelizmente, muitos estão indo para esse lugar. Porque não conseguem mais viver uma vida de seriedade com Deus, né? Não conseguem mais viver uma vida de seriedade com Deus. Quero que os irmãos saibam que nós estamos ao vivo com 776 pessoas, então sempre vai entrar alguém que vão tentar atrapalhar, mas deixa passar batido, não ficam brigando aí nos comentários, e vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Ignora os comentários, só apertar uma flechinha aí, e você ignorar e você olhar para aqui para o vídeo, amém? Então, não briguem em comentários, não quero bloquear ninguém, então, quero que todos vocês participem
com todo o amor e com toda a graça. Igreja, eu mudei muito. Acho que essa viagem fez bem para mim. Não estou mais bloqueando ao vivo. Vamos lá. Igreja, o que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele não fala diretamente, mas ele está falando indiretamente de um membro. Aqui, esse membro que agora Colossenses está dizendo, com certeza, não tem sombra de dúvida, a não dizer que foi a língua. Porque ele diz, olha, que a vossa palavra seja sempre agradável para os que convém responder a cada um. Para responder e para falar, necessitamos de um membro chamado língua. Não falamos com o ouvido, e não tampouco falamos com a boca. Falamos com a língua e a boca sai o som. Então, eu quero dizer para vocês que aqui vai um dos maiores detalhes de toda a aceitação do Espírito Santo para com uma alma. Isso aqui é algo que está destruindo vidas e mais vidas. Igreja, a coisa é muito séria. Nós estamos vivenciando dias de muita tortura. Por quê? Porque essa língua, ela somente também abençoa como amaldiçoa, mas ela também é o complô de intrigas, de fuxicos, de contendas dentro das congregações. Nós estamos vivenciando uma época muito difícil. É difícil você congregar e não ter um fuxico. É difícil você vai numa igreja e não ter uma fofoca. É difícil você não acaba um culto, você não vê a rodinha de 6 irmãs dizendo, eu gostei, mas aquela irmã lá não cantou nada bem. É difícil você hoje não ver essas coisas. Por quê? Porque a língua está inflamada. A língua não consegue, não tem ninguém mais que doma a língua. É mais fácil achar um domador para um leão do que domar uma língua. E olha que a língua ela não ruge como o leão, não. Mas ela tem um poder avassalador que o leão não tem. Igreja, a língua pode matar tanto a carne como o espírito. O leão mata a carne, mas a língua pode matar o espírito também. Porque ela mata tanto aqueles que falam de cometem, tanto aqueles que também que estão agora escutando os que cometem, ou seja, levando para uma vivência de maldade, de morte, ao seca daqueles que ouvem. Então, vemos que no tempo que vivemos é um tempo difícil de ruína. E esse tempo é um tempo de muita indecisão, porque não consegue mais se dominar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que um dos frutos do Espírito é bondade, misericórdia, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Esse domínio próprio é esse que está ligado a dominar a própria língua. Tiago chega ao ponto de dizer, meus irmãos, que ele diz que a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha só isso que terrível. Então, Tiago está falando, no versículo 6, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Igreja, vocês têm noção essa palavra que ele disse? Inflamada pelo inferno. Igreja, o inferno traz a morte. E aqui a Bíblia diz, lembra quando tem aquele cântico que o próprio Jesus ele vence a morte, e podemos gritar hoje, onde está a morte, o teu grilhão, onde está o inferno, o teu grilhão, onde está a morte, a tua vitória? Então, aqui mesma coisa, a língua, ela traz isso. Ela traz o quê? Ela traz a morte. Ela traz os agrilhões da morte. E isso nós vemos que realmente tem acontecido. São milhares de pessoas que já morreram por fofocas, por mentiras, por falar algo que desconhecia, ou por denunciar um caso, quem sabe, e vem sempre as torturas da vítima, ao ponto de receber retaliações pelas suas duras palavras. Mas agora a igreja está passando por isso. Uma fofocaiada terrível, pastores que não sabem o que falam. Ao ponto de Ezequiel dizer assim, olha, fala para eles que eles não sabem o que estão fazendo. Ai daquele que falar coisa que eu não falei. Vem de onde? Da língua. Então, Deus já estava contaminando ali esses profetas, dizendo que esses profetas, pela palavra de Deus, eles eram amaldiçoados. Por quê? Porque não falavam em nome de Deus, sem Deus o permitia falar. E isso realmente já está acontecendo. Começa o inferno a entrar dentro da igreja. E quando o inferno entra? Quando a língua fica solta. Quando não tem domínio sobre o corpo, ou seja, se não tem domínio sobre o corpo e nem domínio próprio, é porque não conheceram o Espírito. Se não conhecer o Espírito, é porque estão na carne. E se estão na carne, os frutos da carne é ira, contenda, malignidade, detrareza, inveja, homicídio, prostituição, adultério e fornicação, enfim, nas outras obras. Ou seja, então automaticamente a igreja está na carne porque tem a contenda, sendo a contenda que vem através da língua. Então não tem domínio próprio. Se não tem domínio próprio, não tem o Espírito Santo, a igreja está na carne, nunca conheceu a Cristo e nunca vivenciou um mundo espiritual. E aí por isso que estão morrendo como cegos tateando na escuridão,
Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, eles não conheceram a luz, e eles estavam em trevas, tateando a escuridão. Mas a Bíblia diz que aquele que está na luz não vive em trevas, porque ele é a luz do mundo. Então, eu quero dizer para vocês que essa é a automática questão da situação. É um agravante terrível e alarmante que está acontecendo com a sua vida e está acontecendo com a vida dos demais da igreja. Contendas, heresias, maledicências, vidas promíscuas através de umas obras carnais, ao ponto de não conseguir dominar esse membro violento. Quantas pessoas em todo o tempo, em quantas pessoas em todo o mundo já não estão sem congregar? Por quê? Por causa do pastor? Não. Por causa do obreiro? Não. Por causa da igreja, que não tinha um bebedouro com água gelada? Não. Porque Jesus não estava lá? Não. Porque por causa do que não tinha saia longa? Não. Porque não tinha sandália? Não. É por causa da língua, a fofoca. Às vezes, muitas pessoas pararam de congregar porque o pastor falou indireto em cima do altar. Ou outros contenderam ou falaram coisas a mais sem sabedoria alguma. E mataram essas vidas, mataram essas pessoas. E o Espírito Santo aqui leva o choro e que leva o sofrimento dessa alma, porque aqueles que falam não vão atrás reconsertar os seus erros. Esses que matam com a língua jamais vão atrás abraçar, porque a língua são de obras carnais a contenda, e quem está na carne jamais vai amar, porque para ter amor de verdade tem que estar no Espírito. Glória a Deus. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu queria trazer atenção para vocês sobre essa questão. A questão em capítulo 3 de Tiago, né, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, vocês veem que todo homem que controla o seu corpo, todo homem que controla a sua vida moral e física com o Espírito Santo, ele consegue controlar a língua. E automaticamente vem a palavra dizendo, é melhor ouvir do que falar, né? Ouve mais e fala menos. A Bíblia dá esse ensino. Então, o homem recebe o quê? A sabedoria. E coloca ela como seu parente. E esse daí nunca vai aborrecer ninguém, porque ele escuta mais, ele tira suas próprias condições e também as suas consciências, mas quando ele fala, vem como um fogo abrasador, vem edificações, porque quando muitas pessoas falam, a língua fica exageradamente falando, e aquela bagunça toda, automaticamente você não para raciocinar. Mas quem fala menos está raciocinando. Então a pessoa está só pensando. O pessoal está falando, ele só está pensando. O que ele está ouvindo, ele está pensando. Mas aí agora ele formula um sentimento, a sua mente produz a intenção da fala, e ali ele exclama, e aquelas palavras saem com tão poder e com tanta sabedoria, por quê? Porque os outros foram apressadamente a falar. Ele não, ele ouviu. Por isso que a Bíblia relata, muito bem claro, dizendo que é melhor ouvir, né, do que apressar em falar. Então, essa natureza traz a um homem crente, hoje o homem crente ele tem que ter isso, ele tem que falar menos, ele tem que ouvir mais, e se todos optassem pela essa opção, não teria fofocas nem contendas, não teria dissensões, dissensões, emulações, não teria nada contrário à natureza humana um com o outro em questão de pensamento, porque pensaram, raciocinaram, usaram sabedoria e através das suas línguas proclamaram a justiça. Agora, o que Tiago está falando é tão grave que ele diz em versículo vamos lá, versículo 16, olha, porque onde a inveja é o espírito faccioso, aí perturbação e toda obra perversa. Então, o que é o espírito faccioso? Ele vem da língua. Por quê? Porque é na língua que vem fazendo a equipe. Ah, eu gosto da irmã Cleusa, gosto da irmã Maria, mas a irmã Joana, aquela irmã tribulada, aquela irmã só Deus na causa, é só Deus na causa. Não, não é só Deus na causa. Não precisa ter Deus nisso daí. Precisa ter só a paciência de entender e suportar a fraqueza dos fracos. É a sua parte. Essa parte quem faz somos nós. Não é só Deus na causa. Se ela tem uma fraqueza, temos que entender a sua fraqueza.
E é por isso que a Bíblia diz o controle do corpo, da alma e do espírito, para que não venha ter espírito faccioso. Porque o espírito faccioso é aquele que você deixa um de fora e se junta em três. Então tem aquela panelinha, como se diz o mundo, e se torna um espírito faccioso até o ponto da obra ser perversa. Então vemos que a língua realmente é um prato terrível para Satanás operar e comer. É o tempo que nós estamos vivendo. É muita falação, é muito falar e pouco ouvir. Tem muita gente que só quer falar, falar, falar e não quer ouvir. Então, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você proclamar ela, por falar ela, mas sim por ouvir ela. Por quê? Porque como que a fé vai entrar se você falar? Uma pessoa, como que a igreja vai ouvir se o pastor está falando e a igreja está em debate? Mas agora, se todos estão observando a cada palavra que sai, o Espírito Santo, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a diferença também de ouvir e escutar é totalmente fora. Escutar é uma coisa, ouvir é pegar e guardar. Escutar todos escutam, passarinho escuta, cachorro escuta, o papagaio da vizinha escuta, todo mundo escuta. Mas ouvir e guardar e praticar, aí vem a excelência da fé dentro do homem, porque ele parou para ouvir e ele tomou a atenção e colocou na sua mente, no seu coração, e ali foi fluindo nele condições para viver uma vida diferenciada no meio de uma sociedade e ser um novo homem, ou seja, praticar um novo nascimento. Agora, isso vem pelo ouvir. Mas se você ficar professando, falando, você nunca vai aprender. Então, a língua realmente é algo que está matando pessoas, está destruindo vidas a todo momento e vai levar muitos para o inferno, e é o que tem mais hoje no inferno, é por causa da língua. Tem muitas pessoas que têm a língua no pé. A saia está lá no pé, mas a língua também está. Não adiantou nada. A doutrina, você foi religiosa, mas não foi salva. Você não foi liberta pelo Espírito Santo. Você foi religiosa. Você obedeceu o pastor Júlio e a placa da igreja Santidade e Arrependimento, mas não foi convencida pelo Espírito Santo. Porque uma mulher que é convencida com o Espírito Santo, ela tem a saia no pé, a manga aqui no cotovelo, aquele cabelão grande, mas se guarda. Quando fala, Deus está falando através dela. Né? Não é essa bagunça que vemos hoje, essa gritaiada, Deus está falando, Deus está mandando dizer, eu vi isso, eu vi aquilo, e papapai, pipipi, pipipô, papapai, pipipô, pipipô. Vai fazer até uma música, né? Papapá, pipipi, popô, popopê, pipipi. E assim vai, um falando aqui, outro falando ali, e as questões loucas vão entrando dentro da igreja herege, da igreja que se coloca em situação de carne. Igreja, uma coisa que eu quero ler para vocês em Salmos capítulo 64, em versículo 5, está escrito assim, afirma-me em mau intento, falam de armar laço secretamente, dizem, quem os verá? Andam adquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos os íntimos pensamentos de cada um deles e o coração são profundos. Irmãos, a primeira arma que o coração, depois de trabalhar, depois que o coração, porque funciona assim, primeiro os olhos vê a maldade. Os olhos veem, entra no cérebro e desce ao coração, e o coração maquina. Do coração maquinando, vem a ação do corpo, por isso que chama coração. Corpo, ação do corpo. Então, o coração, por isso que é onde está o teu desejo, ali está o teu coração. Os olhos viram, a mente adquiriu o conceito, desceu o coração, do coração é a entrada, essa da vida, e agora vai sair. Mas para ter uma execução, precisa quem? Dar o último passo. A língua. A língua precisa agora das primeiras artimanhas. Eu vou matar aquele cara. A língua já profere, tanto espere ao ponto de também falar, vamos roubar ali, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Reuniões satânicas do inferno tomam o corpo do homem, porque agora o pensamento, o coração, o entendimento do homem é tomado por trevas, e agora todo o seu corpo já está dominado. Então, para ele matar, executar alguém, isso é questão de segundo, porque já o corpo, os principais membros, os olhos já se fecharam para a luz. E agora a sua mente está cauterizada. E agora, nesse exato momento da mente cauterizada, está agora o seu coração. Essa é a questão de coração, corpo e ação, foi Deus que me deu essa revelação uma vez na madrugada, que foi fantástico, eu passei para vocês no YouTube isso. Corpo, ação.
coração. Então, o corpo em ação. Quando passa o corpo, o coração, desceu o coração, ele toma agora um novo contrato, o contrato de ser mais um cidadão do inferno que vai derramar sangue. Então, automaticamente, o homem já está tomado. Tomou-se os olhos, tomou-se a boca, tomou-se a mente, tomou-se o coração. E agora todo o seu membro corporal já está sendo tomado pelo maligno. Naquele exato momento, para te derrubar é questão de segundos. Mas aí que vem, né, a proteção divina de Deus. Lembra que eu disse que esse estudo ia dar outros estudos, outros assuntos? Pois bem, é por isso que eu estou aqui nesse lugar agora, falando desse tema. Porque na hora que vem um homem inflamado contra a tua vida, aqueles que estão guardados no Senhor e fiel à sua palavra, já estão sendo cumpridas em Salmos 91, que dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. Debaixo das tuas asas estará seguro, porque a tua verdade é escudo e broquel. Então, realmente, agora a proteção divina ela começa a agir na tua vida, porém, por causa da sua fidelidade e da sua atenção e obediência a Deus. Para das inflamadas circunstâncias do homem mau, como o salmista sempre escreveu, Senhor, me livra do homem sanguinário, me livra do homem mau no dia mau. Então, o que vocês precisam é se preparar, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, dizendo para revestir de toda a armadura de Deus, para que não caia nos laços de Satanás. Reveste a capacete da armadura, a espada, para que você seja fortaleza diante da terra e diante dos céus. Nós estamos vivenciando esses dias. A língua está matando e também premeditando a morte. É por muitas pessoas que estão morrendo. Pessoas em todo o mundo estão morrendo. E por que os profetas morreram? Porque exclamaram a verdade. Por que os discípulos morreram? Por causa da língua. Por que o Jesus morreu? Por causa da língua. Foi através da língua que Jesus propagou a verdade. Tanto ela pode ofender aquele que está no erro, tanto que ela também pode ajuntar pessoas com você. Embora seja que sabemos que a justiça no final, quem dá a carta de alforria é o próprio Deus. É ele que coloca em consenso de verdade e em consenso de mentira. Mas sabemos que tudo vem da língua. E isso nós temos que se preparar. Dentro das igrejas estão acontecendo motins, facções. Hoje vemos facções dentro das igrejas. Não é o PCC, não é o Comando Vermelho, não é o FDN, o PCM, o que for, de qualquer facção criminosa. A pior facção que existe não é essas. A pior é dos crentes. Porque essas facções, nós sabemos que o intuito deles é levar a sua própria intenção de defesa. Mas os dos crentes são as piores porque elas chegam de surpresa. As facções cristãs é o que mais existem. São centenas de lugares de mesas de pastores sentado, rodeado, 12, 13 pastores fechados em um local, falando sobre dízimo e oferta, tentando esnagar e tentando sugar o maior número de dinheiro das almas que estão morrendo. Então, vemos que são quadrilhas, facções, perversidade dentro de um consenso evangélico e espiritual. Realmente, a Terra está vivendo esse tempo. E nós estamos, sim, vendo essas câmeras ocultas que Deus falava para Ezequiel, dizendo, Ezequiel, olhe dentro do templo o que os sacerdotes estão fazendo, se prostituindo. Numa sala secreta, eles estavam lá, e a Bíblia diz que Deus revela a Ezequiel. E o que está acontecendo nos dias de hoje não são diferentes. Estão vendo que realmente essas circunstâncias de facções criminosas dentro da igreja está cada dia mais se aumentando. E vemos que o fim dos tempos está próximo e a língua pronta para atacar. É tempo da irmã que está me vendo agora, do irmão que está me vendo, é a hora de vocês pisar um pouquinho no freio aí e começar a ver e refrear a tua língua e começar a ouvir um pouco mais. Se você for falar, falar na vontade do Espírito e não na sua própria vontade. A coisa está tão séria que o pastor abre o culto, o obreiro comeu a noite inteira feijoada, acordou, pegou um frangão grandão no domingo, encheu o copão de coca, sentiu lá, abriu o palitozão, a barrigona desse tamanho, e rotando, e chega à noite no culto, nem olha para a Bíblia, chega à noite no culto e fala, Deus está falando através da minha vida agora. Deus falou comigo, eu estava sentado ali. Então vocês veem que esse temor a Deus acabou há muito tempo. Deus está falando para todo mundo. Está falando, me mostrou, me falou, me revelou. E essas línguas estão levando pessoas ao fogo do inferno e vão levar multidões e multidões. Então, o tempo é de se orientado.
Hoje é tempo de vocês orientar teus filhos, orientar os seus vizinhos acerca desse assunto. Orienta a tua igreja. Não deixa, meus irmãos, esses irmãos ficar falatório, no acabar o culto, pede para todo mundo ir embora para tua casa, parar de ficar com rodinha na frente da igreja. Deus está alertando a gente. Deus está alertando nós. Oh, glória a Jesus. Deus está orientando a nossa vida. Deus está nos orientando acerca da língua enganadora. Irmãos, é tempo de cada um abaixar a tua cabeça, acabar o culto. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe, beijo. Foi para casa, pararem de ficar na porta da igreja comendo frango assado e os irmãos vendendo dentro do templo e aquela bagunça só. E o pessoal, e o pastor fazendo até assim, ó. Tava boa a torta, hein? E pararem de ficar com essa rodinha carnal em frente ao templo, onde vocês acabaram de ouvir a verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar, e eu vou dizer que eu sempre disse para os membros da nossa igreja, eu vou falar aqui, eu espero que vocês fiquem bem atentos do que eu vou falar. Desde quando a igreja, o concílio, as reuniões foram formadas, desde aquele tempo, nós sabemos que tem uma mentira no meio evangélico. Existe uma mentira muito grande. E se vocês quiserem saber que mentira é essa, eu vou falar para vocês. Se vocês se achar que eu não estou certo, vocês podem falar. Mas eu vou esperar todos falarem. Vocês querem que eu fale o que é? Se quiserem, escrevem sim, aí que eu vou falar. Essa mentira que você, todos estão vivendo. Bastante gente já, né? Acho que é a hora de eu falar, né? Vamos lá. O que eu vou falar aqui, eu vou trazer uma revelação a vocês. E eu espero que vocês não se espantem. Muitos de vocês nunca perceberam isso, mas o Espírito Santo sempre me mostrou isso. E eu queria que você respirasse fundo, porque agora lá vai pancada. Igreja, existe uma mentira entre todas as igrejas da Terra, até mesmo a Igreja Santidade e Arrependimento, onde eu sou presidente. Tem uma mentira lá dentro. Na tua igreja tem essa mentira também. Em todas as igrejas do mundo tem essa mentira. Vocês estão ansiosos, né? Vou falar. A maior mentira que existe é quando o Espírito Santo está usando o pastor. E Deus está falando, olha, se converta, se converta, se converta, e todos dão glória a Deus, todos sapateiam, todos dão aplauso, todo mundo canta corinho. Mas quando acaba o culto, por que você nunca vai embora pensando na palavra que foi pregada? Essa é uma mentira. Você que está aí me vendo agora, você não vai embora pensando no que Deus falou. Acabou o culto, parece que a palavra some. Ou eu estou mentindo? Tem mentira aqui? Se estiver mentindo, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque foi ele que me revelou isso. Porque os homens não vão embora pensando. Meu Deus, e amanhã não acorda pensando. Esquece, parece que voam do tempo. E essa é a mentira dos últimos dias. Acabou o culto, ninguém mais lembra, pode ter milagre, pode ter um cadeirante andando, ninguém mais lembra do cadeirante. Ninguém mais lembra dos sinais. E isso é a maior mentira que o mundo já conheceu. Todos saem já preocupados. Ô, Pai do Senhor, varão, e aí, como foi? E a mecânica lá? A mecânica também tá indo no carro lá, tá uma benção. Ô, glória a Deus. Aí, ô, pastor, Pai do Senhor, ora por Deus. Eu trouxe aqui foto, pastor, ore pelas fotos, pastor. E às vezes tem uma mala dessa cheia de fotos. Pastor, eu trouxe foto aqui, ó. Pega as fotos aqui, pastor, olha por minhas fotos. Aí, pastor, nossa, então vai. Que bom, que benção, meu irmão, que benção, que caia. Mas esquecem do que Deus falou. O mais importante foi esquecido. Isso é o que traz uma igreja mentirosa. É por isso que a falta de prática, ela está zero. Ela está, aliás, 100%. A prática está em falta. Porque não saiam mais pensando, o Espírito Santo
E outra mentira também, que é terrível, é você ver o irmão pegar, encher o terno, botar o terno assim, e orar pela vida do irmão. Senhor, abençoa o irmão que vai trazer a mensagem, que não seja ele falando, mas o Senhor falando. E aí o Senhor vai falar, que o Senhor fale, que o Senhor mostra, nos orienta, o que nós precisamos ouvir. Beleza? Até aí tudo bem. Aí quando o irmão vai pregar contra o pecado da igreja, o pastor puxa o terno, mas por quê? Não é Deus falando? A oração não foi para Deus falar? E por que esse irmão agora é ridicularizado? Então vemos que são meninices, mentiras, que não dá para enganar. São coisas mentirosas que não dá mais para engolir. São teatros ao ponto das irmãs vestir uma camisa do exército, andar com a bandeira do Brasil nos lombos. Tadinha, a irmã trabalhou limpando privada, limpando o chão, naquele sofrimento. Aí o pastor manda colocar bate uma bandeirona para entrar na igreja, ela cansada, e ela marcha, e nós cantamos aquele hino, soldados somos de Jesus, sendo que a igreja nem sai para a rua para evangelizar. Uma mentira atrás da outra, uma condição que não tem mais tamanho, não tem mais como enganar. Nós estamos vivendo uma época que não tem mais como enganar. Não tem mais, só engana só quem não tem visão espiritual. E vemos que realmente, esses daí que dizem ser soldados, amanhã está na fofoca, não no evangelismo. Então, Deus está dizendo para você, para mim, para todos vocês, vocês não me enganam mais. Vocês não têm mais poder para me enganar. Nunca teve. Uma mentira atrás da outra. Uma mentira atrás da outra. E se tem uma coisa que está levando milhares de pessoas para o inferno, é essa. Você está passando na rua da tua casa, a irmã fala, ora por mim, amém, eu vou orar. E acaba não orando. Você falou que ia orar, você não orou, então você mentiu. E você vai para o inferno por causa disso. Você vai para o inferno por causa disso. Então, quando alguém fala, ora por mim, fala, irmã, não te garanto. Eu tenho tanta coisa para falar com Deus. Fala, é melhor falar isso. Você vai desanimar a pessoa, mas você vai salvar a sua alma. Quantos de vocês não fizeram isso, que está me ouvindo agora? Dizendo que vai orar e não oraram. Fala para mim se você nunca fez isso. Você está se enganando. Você está mentindo, enganando o teu próximo e mentindo o sim, sim, não, não. A procedência maligna entrou no seu coração e você está indo para o inferno. É por poucas coisas que vocês vão ser condenados. É por poucas coisas que vocês vão encontrar Satanás junto com os Exus e eles vão comer, mastigar vocês, rasgar o corpo de vocês, corpo espiritual, onde dói muito, na verdade, é onde vocês vão queimar no fogo que nunca se apaga. Por posturas desordenadas, posturas inconvenientes, posturas sem sabedoria, e apressou em falar. Não fale que você vai orar por ninguém, se você não consegue orar por ninguém. Você não consegue orar nem por você e quer orar pelos outros. Você não orou. Quantas orações você está devendo, então, para Deus? E não peça orações. Essa palhaçada de falar, ora por mim, virou bagunça. Só porque tem um versículo na Bíblia que fala, orar um pelos outros? Mas isso aí virou bagunça. E vemos que realmente vocês estão indo para o inferno. Por bobeira, por questões pequenas, aonde Satanás habita, é nas pequenas coisas. E é isso que, segundo a palavra de Deus, mas pastor, mas como é pecado? Como não é pecado? Sim, sim, não, não, procedência maligna que se passou disso. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. O tempo é breve. Jesus está voltando. Parem de mentir para o povo. Parem de dizer que é a igreja de Deus. A igreja de Deus sangrou há muito tempo, vocês não sangram para nada. O único jeito da igreja sangrar é no tempo onde as irmãs se menstruam. As irmãs da igreja se menstruam no seu devido, sua devida semana. Aí a igreja sangra. Ou quando o irmão vai bater um martelo e acaba machucando a mão na obra de manhã e à noite ele vai com curativo, a igreja sangra.
mas a igreja não sangra como Pedro sangrou. Então, eu queria dizer a vocês, Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque a coisa está mais séria do que pensamos. Então, não venham dizer para mim que é para me maneirar nas palavras, não. Pois são as palavras que vocês precisam ouvir. Então, ó, cuidado. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Com a obra de Deus. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo. A obra de Deus, ela precisa ser tomada com zelo e com amor. A obra de Deus, ela precisa ser zelada com santidade e amor. E é por isso que nós estamos vivenciando esses últimos dias. Então, a língua é o cerco, né? É o cerco de um tempo, né? Vocês percebem que não é fácil para o céu. São detalhes pequenos, minuciosos, detalhes que podem nos condenar. E é o fogo do inferno. Entraremos naquele lugar, nunca mais sairemos, por rebeldia, mas vocês foram avisados essa tarde. Então, cuidado. A língua, ela pode representar uma ameaça tão grande, tão forte, ao ponto de nós não sabemos mais controlá-la. Amém? Espero que vocês entendam que não vai ser fácil subir no arrebatamento. Tem que ter o caráter de Cristo, tem que vivenciar o caráter de Deus. Porém, sabemos todos nós que estamos vivenciando nesses últimos dias o evangelho mais mentiroso, mais hipócrita de todos os tempos. Jesus está voltando. E esse tempo é breve, esse tempo é de muita tristeza. Igreja, acordem enquanto é tempo, porque são pequenas coisas realmente que nos levam para a condenação. São um sistema hipócrita que vivenciamos a todo momento nas igrejas, e são sentimentos destruídos de pessoas que nunca conheceram a Deus. Então, todo esse trâmite de falar, de se apressar em falar, de querer se aparecer, de querer se mostrar que é o melhor, a soberba, tudo isso leva, assim, a um sentimento terrível e tenebroso. Leva a um sentimento cansado, a um sentimento aflito. A igreja precisa acordar. A igreja precisa entender o tema central, que é santificação. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja, eu vou dizer algo para vocês. O que mudou a minha vida de um mês para cá. Eu sempre fui uma pessoa que entreguei a minha vida, a minha família pela obra, vocês conhecem, sabem muito bem disso. Eu sempre fui uma família que nunca se preocupou com nada dessa terra. E se teve um tempo que a minha vida de um mês para cá me deu mais calma, foi a questão no YouTube. No YouTube eu era inscrito em alguns canais de pastores, inclusive amigos meus, conhecidos, e eu via muita heresia, muita coisa errada. E eu falei, por que eu fui ter amigos no YouTube? Quando eu estava sozinho, eu poderia falar, ninguém ia poder falar nada, mas eu fiz vídeo com esses irmãos. Eu vi pessoas transferindo unção, eu vi pessoas fazendo coisa errada, eu vi pessoas falando um negócio de anestesia, anestesiar o corpo, anestesia o corpo, pessoas anestesiavam. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu via tanta coisa que eu via que não era Deus. E eu ficava daquele jeito, meu Deus, e como que eu vou fazer um vídeo falando do irmão? Aí o pessoal vai chegar em mim e falar, você é falso, você era amigo do cara, e agora... Eu falei, por que eu fui ter amigo? Por quê? Sempre fui sozinho, por que eu fui ter amigo? Por que eu fui confiar tanto nessas pessoas que cresceram no YouTube através da minha vida? Eu coloquei cantores para vocês conhecerem. Eu coloquei pregadores, coloquei Hilda Braga, para vocês conhecerem, Darlete,
coloquei Bispo Paulo, coloquei Irmão Alex, muitos outros vídeos para vocês conhecerem. E aí os canais cresceram e eles começaram a sair daquilo que eu imaginei que era e fizeram tudo errado. E ali eu falei com Deus, Senhor, eu não aguento ver isso. E aí foi, meus irmãos, que realmente eu vi que dentro do coração daqueles homens não era a mesma coisa que o meu coração estava. E aí foi que eu desinscrevi desses canais e hoje me sinto tão bem. Porque eu abro o YouTube e eu não vejo mais vídeos de heresias. Eu ficava virado com aquilo. Eu falei, Deus, como pode isso? Vontade de fazer um vídeo agora. Mas Deus falava, não, filho, se afasta. E hoje voltei a ser que eu era. Estou com a minha mente mais tranquila. Quando eu olho para o YouTube, eu só vejo o canal que eu quero. E graças a Deus não quero nem voltar atrás. Nada contra os irmãos, eu amo todos eles, sem exceção. Amo o Hilda Braga, amo o Bispo Paulo, amo todos. Rodrigo, amo todos. Mas aconteceu que eu estava pressando, o meu coração não estava aguentando. Então, isso mudou a minha vida. Eu estou hoje feliz por isso, porque eu não vejo. Então, aí que vem os olhos. Quando a gente vê algo, então é melhor não ver. Porque quando você olha uma mulher, cobiça uma mulher, é através dos seus olhos, e desce ao seu coração, no coração vem a ação do adultério. Então, quando vocês saem um pouquinho desses parâmetros que não são espirituais, você se sente melhor. Você se sente bem. Você acaba tendo mais tranquilidade. Você não fica mais nervoso com nada. Ai, pode um canal falar do pastor Júlio, eu não estou mais nem aí, e eu não rebato mais ninguém. Vocês lembram que eu estava numa crise de rebater. Ah, porque o fulano falou, eu rebatia. Mas eu nunca fui um Júlio assim, eu nunca fui assim. O meu interesse sempre foi pelo reino dos céus, sempre foi pela verdade. E hoje, graças a Deus, eu não quero ter mais amigos, porque aqui na Terra eu não encontrei um amigo verdadeiro ainda. Se não foi Jesus e o Espírito Santo de Deus e minha família. Então, os amigos que eu tinha amigos, me traíram. Eu tenho certeza que muitos de vocês também passaram por isso. Então, eu quero dizer a vocês, né, sobre essa questão. A questão de viver esse tempo, né? Viver esse momento com Deus. Temos que voltar, né? E levantar essa consagração com Deus. Temos que voltar novamente a ter frutos de novidade de vida e realmente fazer o que Deus mandar e o que Deus autorizar nós fazermos. Então, os irmãos, tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo do que vocês estão vendo e ouvindo nesses últimos dias. Porque, meus irmãos, grande será a condenação, né? A condenação será terrível. Então, eu queria dizer a todos vocês que Jesus está voltando e que vocês fiquem aí na presença de Deus. Amém? Que vocês possam alcançar a promessa através do poderoso Espírito Santo e que vocês possam voltar ao primeiro amor. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. E vamos vencendo através do bom combate, através da dimensão espiritual e através do mover de Deus. Acho que a igreja precisa marchar, a igreja precisa realmente voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo conforte todos vocês e dê toda a atenção necessária. Amém? Que Deus possa consolá-los, santificá-los na verdade, porque a tua palavra é verdade. Deus abençoe e espero que vocês possam conseguir chegar, né, no lugar prometido, no santuário de Deus, no santuário do Senhor Jesus. É tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja voltar ao primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que o Espírito Santo possa colocar vocês na tua graça e no teu consolo. Que Deus abençoe. Tivemos uma queda de